aqui a oração de Jonas, dentro da barriga do peixe. Ele diz assim: dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre da morte. Gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxestes a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Amém? Pessoal, quando a gente fala de Jonas, o que a gente lembra? Aquele profeta fujão, aquele profeta que desobedeceu ao Senhor. Verdade. Geralmente é a primeira coisa que vem na nossa mente. Mas será que a gente já procurou perguntar para o Senhor por que ele fugiu? Por que ele se posicionou daquela maneira? Por que ele se revolta contra Deus se a gente continuar lendo o decorrer dos capítulos? E eu gosto de fazer isso. Toda vez que eu vou ler um texto na Bíblia, eu gosto de ficar questionando, perguntando, mas por que Deus? Mas e isso? Mas de onde surgiu isso? Né? E eu levantei exatamente esses questionamentos mediante a Jonas. Pessoal, primeiro, Nínive era uma cidade, deixa eu até pegar aqui, que é muito forte. Nínive, o pessoal lá de Nínive, gente, eles decapitavam pessoas, eles torturavam as pessoas arrancando a pele. Era assim que eles tratavam os prisioneiros de Israel. Então, quando Deus vai lá e pede para Jonas, vá até Nínive, levar uma palavra, ele se revolta, porque ele sabe o tanto que aquele povo é ruim, o tanto que aquele povo é mau. Só que Jonas, ele negligencia totalmente, né, a vontade de Deus. Ele, não, eu não vou, e pronto, acabou. E o que ele faz? Ele foge. Ele pega aquela embarcação ali, entra naquele barco e pum, acha que está fugindo de Deus, né, gente? Como se tivesse jeito. Não tem como. E ali ele foge. Só que mal ele sabia, né? Os olhos do Senhor percorrem por toda a terra. Está em todo lugar. E Deus viu a fúria dele. Colocou fúria ali naquele mar, né? Tem um contexto aqui também. Trouxe todo ali aquele contexto, até que chegou a certo ponto que aqueles homens descobriram o motivo daquela fúria, o motivo daquela tempestade, tiraram na sorte ali, viram que quem era o motivo era Jonas. Os homens ainda relutaram, mas no final o que eles fizeram? O próprio Jonas se coloca a essa disposição, o que eles fizeram? Joga Jonas ao mar. E ali ele é engolido por um peixe, né, um enorme peixe. A Bíblia não fala exatamente qual peixe, mas a gente identifica ali que pode ser uma baleia, um peixe grande, né, para engolir uma pessoa. Gente, e o que mais me chama a atenção nesse texto, essa oração que a gente leu aqui de Jonas, é de dentro da barriga do peixe. Você já se colocou no lugar de Jonas? Imagina você dentro da barriga de um peixe. Naquele lugar escuro, frio, vazio, você não conseguiria ver nada. Nada. Quando você abre o olho dentro de uma barriga de um peixe, você vai enxergar alguma coisa, gente? É desesperador. E a Bíblia fala que ele ficou 3 dias e 3 noites lá dentro. É muito tempo.
Imagina a situação de Jonas. Mas o que Deus fez? Deus colocou ele exatamente naquela posição para que houvesse um arrependimento. Para que fizesse ele repensar em tudo aquilo, nessa fuga dele. E foi muito tremendo, porque ele realmente houve esse arrependimento. A gente vê isso muito claro aqui nessa oração que nós acabamos de ler. E ele se arrepende mesmo, e através do arrependimento dele, e tem 4 tópicos que eu acho muito interessante nessa oração. Primeiro, ele confessa o pecado dele, o erro dele. Depois ele se arrepende. Está tudo aqui nessa oração que nós lemos. Depois ele agradece. E depois ele adora ao Senhor. Aqui são as regras básicas de uma oração. São os princípios básicos do início de uma oração que nós precisamos ter. E será que a gente tem feito isso aqui, gente? Confessar, se arrepender de verdade, genuinamente. Agradecer, gratidão. Porque ele estava dentro da barriga de um peixe, no escuro, e ele estava agradecendo. Ele reconheceu, então isso gerou nele gratidão. Imagina você dentro da barriga de um peixe, você agradecendo por estar lá. E quando houve esses 4 pontos, o último ele chegou à adoração, que foi realmente aquela adoração de coração, aquela adoração genuína. O que acontece? O peixe cospe. Deus dá ordem ali para quê? Cuspir Jonas. E Jonas realmente, ele vai a Nínive, ele prega a palavra, o rei lá se posiciona, eles fazem um jejum, um propósito lá pela cidade. E Deus tem misericórdia daquele povo e salva aquele povo. Só, gente, que Jonas não se conforma. A gente continua lendo aqui e ele se revolta contra Deus porque Deus salvou aquele povo. Olha que loucura. E eu estudando essas 2 semanas, eu falei, Deus, eu acordava de madrugada, na hora que eu pegava a Bíblia, Jonas. Falei, Deus, o que o Senhor quer mostrar no livro de Jonas? Eu não aguento mais abrir Jonas. E Deus me levou num ponto muito específico, o emocional de Jonas. Gente, e eu comecei a analisar dentro desse contexto a vida de Jonas. O Tido trouxe até isso aqui um pouquinho agora que ele começou a falar sobre isso, eu achei muito interessante. Se a gente continuar lendo aqui, Jonas pede a morte para Deus durante 3 vezes. De tão revoltado que ele fica com Deus, por não entender o propósito de Deus. Era como assim, ele estava num nível de uma depressão, ele já carregava aquilo com ele, Deus ainda tendo misericórdia, acolhendo, tentando salvar, tentando mostrar, e ele não sabe lidar com o não de Deus, porque ele queria uma coisa e Deus falou não. Ele queria que Deus não salvasse o povo e Deus falou, não, eu tenho misericórdia, sim, eu vou salvar, falando as minhas palavras, né? E ele não aceitou esse não de Deus. Quantas vezes nós somos assim? A gente pede algo para o Senhor, a gente pede algo para Deus, e Deus fala não. Sabe o que acontece? Às vezes você está vindo tido toda sexta-feira, aí você escuta um não, para que eu vou lá? Não aconteceu mesmo? Deus não falou mesmo? Não conseguiu o que eu queria mesmo? Você está numa busca incessante, você está orando, você está clamando, às vezes você está jejuando, e Deus simplesmente fala não. Quem é você perante os nãos de Deus? Você já se fez essa pergunta? Dependendo da posição que você tem, mediante essa resposta de Deus, você vai entender quem é você. Se você não sabe entender o não de Deus, você nunca soube entender o não na sua vida. Isso vem lá da sua infância, lá da sua raiz. Independente se é Deus ou se é outra pessoa, você não vai saber lidar com isso. Então, se você não curar isso na sua alma, se você não tratar isso na sua alma, você não vai conseguir lidar nem com Deus. Entende? São raízes que nós carregamos. E olhando isso na vida de Jonas, são raízes muito fortes. Muito fortes. Porque ele faz pirraça com Deus. Ele pirraça, gente. Ele sai aqui, ele vai lá, Deus salva o povo. Ele vai, ele senta fora da cidade e ele fica olhando o que Deus vai fazer com a cidade.
Ali Deus faz crescer uma planta em cima dele, ainda dá sombra para ele descansar. Depois Deus tira, depois Deus traz o sol rachando ali, que ele quase desmaia ali, e ele só reclamando, e pedindo a morte. E Deus ainda pergunta: eu não estou entendendo por que você está tão revoltado, eu não estou entendendo o porquê disso tudo. E nessas perguntas que Deus faz para Jonas, ele mostra completamente a sua soberania sobre nós. A soberania sobre a vida de Jonas. Ele mostra ali perfeitamente que ele tem o controle de tudo. Ele faz crescer a planta, ele faz morrer a planta, ele manda o sol. Ou seja, ele tem o controle de tudo. Só que muitas vezes a gente não consegue perceber isso. A gente acha que Deus perdeu o controle. Tá, aconteceu algo muito grave, você não sabe o que eu estou passando. Cara, eu não sei mesmo, mas Deus sabe, e eu sei que Ele não perdeu o controle. Tá, mas tem hora que a gente desespera, tudo está acabado, né? O financeiro, perdi alguém, é uma enfermidade. Cara, Deus não perdeu o controle. Amém. Um propósito Ele tem. Aleluia. E talvez você está numa posição hoje como Jonas, talvez você está na barriga de um peixe. Talvez você está no poço de uma depressão, num buraco escuro. Talvez você não consegue ver uma luz, nem um pedacinho de luz, às vezes você não está conseguindo enxergar, você não sabe, Deus, para onde que eu vou, o que que eu vou fazer, qual a direção tomar. Ei, Jesus tem o controle de tudo. Amém. Deus tem o controle de tudo. Ele não te abandonou por causa dessa situação. Ele não te abandonou por causa dessa fase que você está passando. Eu tenho algo que eu falo muito. Tudo passa, viu, gente? Tanto as coisas ruins quanto as boas. Amém. A nossa vida, ela oscila. Lógico que ela não pode estar oscilando demais. Mas ela oscila sim. É necessário para você viver. Não tem como. Qual que é o X da questão? Tá. Aproveite os dias bons, o máximo que você puder, porque eles passam. Sim, Deus. E quando chegar o dia mau, epa, eu sei que ele vai passar também, porque é só uma Amém. fase. E eu preciso aprender a lidar com ele. Mas sabe qual que é o problema do ser humano hoje? Isso é algo que eu vejo nos meus atendimentos demais. Vem o dia mau, meu mundo acabou, tá? Eu quero morrer. Eu quero tirar minha vida. É igual Deus falou aqui com ele, mas não estou entendendo o porquê disso. Lógico que cada um sabe a dor que carrega. Mas Deus está falando para você hoje. Por que dessa fúria toda? Por que desse medo todo? Por que dessa falta de fé? Dessa falta de confiança? Essa falta de esperança? Por que desses pensamentos suicidas? Por quê? Precisa disso tudo? Sendo que vocês não sabem que eu tenho controle? Sou eu que sou o dono da vida e da morte? Sou eu que faz a planta crescer? Sou eu que faz a planta morrer? Sou eu que coloco o sol quente? Sou eu que coloco a chuva? Sou eu que te dei tudo que você tem? Sou eu que não deixa faltar comida na sua casa? Sou eu que não deixa faltar o pão de todos os dias? Mesmo em meio à doença, mesmo em meio às lutas, eu tenho te sustentado de pé. Eu tenho levantado pessoas para caminhar com você. Só que nós nos esquecemos disso no decorrer do caminho. Nós nos esquecemos de quem realmente é Deus, do que realmente Ele representa na nossa vida. Sim, papai. E o que Deus está pedindo hoje para a gente? Os 4 pontos básicos. Eu falei aqui da oração de Jonas. Confessar, arrepender, agradecer e adorar. Anotem isso. Confessar, arrepender, agradecer e adorar. É o que Deus espera de você. Amém. E hoje, gente, é sexta-feira da paixão.
É o dia ali que o nosso Senhor foi crucificado. Então é um dia muito forte, é um dia com um significado muito grande. Se a gente não tiver isso no nosso coração, esse arrependimento, ao mesmo tempo, esse confessar, que é falar para Deus. Deus, olha, está aqui o meu pecado, está aqui o meu erro, está aqui, Pai, a minha dor, está aqui o que eu preciso, Pai. Toma no teu altar, é falar, confessar, falar. Sim, Deus. E deixar esse sentimento de arrependimento entrar no seu coração. Tá, mas eu sou tão frio, estou me sentindo tão frio ultimamente. Pede o Senhor para quebrantar o seu coração. Porque se não tiver arrependimento, as coisas não vão acontecer. A gente tem recebido aí várias profecias dos finais dos tempos, que Jesus está à porta. E uma das profecias mais fortes que o Senhor tem lançado na nossa geração, né, nesse ano, que Ele vai fazer um avivamento muito grande no nosso meio. Eu tenho escutado isso desde o início do ano, de diversos profetas do Brasil, falando sobre isso. Só que Ele só vai fazer isso a partir do arrependimento do povo. Quando o povo se prostrar, adorar e se arrepender. Então, se a gente não se posicionar assim, nós vamos ficar de fora. Porque Deus quer um coração quebrantado, mas para a gente ter esse coração quebrantado, tem que ter um coração arrependido, um coração que entende quem é o Senhor, um coração que reconhece os seus pecados, se arrepende e muda. Não adianta só confessar e não mudar, tem que ter a prática. Então é mudança, mudança de posição, mudança de postura, mudança de atitude. Nós precisamos disso, gente. Tá, o meu emocional tá abaladíssimo. Eu entendo que agora não é o espiritual. Top, gente. Se você tem esse conhecimento, procura ajuda. Deus tem levantado tanta gente nessa geração, nessa área, porque Deus sabia que a nossa geração ia precisar. Deus já sabia que a nossa geração ia precisar de auxílio psicológico, de auxílio terapêutico. Por quê, gente? Por causa de tantas coisas que vêm no decorrer dos anos, tem arrebentado com o psicológico das pessoas e as pessoas não têm conseguido lidar. E Deus tem levantado gente. Então não perca a oportunidade, não. Se Deus levantou para te ajudar, cara, aproveita, vai lá, abraça essa oportunidade. Deus levantou um pastor, levantou uma pessoa, abraça. Deus se manifesta através de pessoas, através de gente, desde o início. Deus colocou Adão e Eva ali na terra para quê, gente? Aqui na terra para quê? Na terra, ótimo. Aqui na terra para quê? Ele se manifesta através do homem, ele se manifesta através das pessoas. Então nós somos instrumentos do Senhor nessa terra. O Espírito Santo de Deus habita em nós e nós somos instrumentos. Aleluia. Ora mesmo, pede ao Senhor e fala: Deus, então coloca as pessoas certas no meu caminho, porque eu preciso de gente. Eu preciso do abraço, eu preciso do cheiro de gente. A gente precisa disso. Amém? Amém. Glória a Deus. E essa é a minha palavra de hoje, que o Senhor possa ter falado ao seu coração. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém.